Olá, contadores, futuros contadores, servidores públicos, professores e profissionais do setor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Aline Bogo, atualmente coordenadora da Comissão do Contador Público do CRC do Paraná, e é com grande satisfação que damos início a esse evento de extrema relevância para a nossa atuação no setor público. Hoje, vamos buscar esclarecer um dos temas mais urgentes e complexos para a administração pública: as retenções e as obrigações acessórias para os órgãos públicos após a reforma tributária, aprovada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Essa palestra servirá como um guia para que você, profissional que atua ou assessora o poder público, possa compreender as novas regras, evitar riscos fiscais e assegurar a devida conformidade nesse novo cenário. O nosso objetivo é capacitar você para sair daqui mais preparado, seguro e confiante para implementar e gerenciar essas mudanças dentro do seu órgão, dentro da sua entidade. E para nos guiar nessa missão técnica, temos um convidado de excelência, profundo conhecedor da ciência contábil aplicada ao setor público, o professor Jefferson Fernando Grande. O professor Jefferson é graduado e mestre em ciências contábeis, leciona em instituições de ensino superior e atua como auditor estadual de finanças públicas, vivendo na prática os temas que serão abordados. Professor Jefferson, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Aline. Cumprimento a você, a todos que nos assistem e agradeço imensamente esse convite para estar aqui falando sobre retenções, sobre a reforma tributária, sobre esses assuntos que são tão importantes e que estão aí tão em voga, né, neste momento e que a gente precisa realmente entender esse processo, se capacitar para não termos problemas quando a reforma de fato começar a ser implantada. Bem, pessoal, então agradeço a Aline, agradeço ao CRC do Paraná pela oportunidade, por esse espaço, para a gente falar sobre esse assunto que está, então, em alta agora, né, nesse momento, que são as questões relacionadas à reforma tributária. E nós vemos, muitos tem sido falado sobre os impactos da reforma no que diz respeito ao mundo empresarial, ao setor privado, então, o impacto da reforma na carga tributária, no cotidiano das empresas, ou também em relação à reforma tributária e seus impactos na receita, na parte da arrecadação tributária dos estados e municípios, que são aqueles mais afetados pela reforma. Mas eu acho importante também trazer que a reforma tributária também vai causar impactos na parte da despesa pública. Nós vamos ter alguns impactos, seja no momento da liquidação, do pagamento, tanto em relação às retenções, em relação aos documentos fiscais que nós vamos receber, ao processo todo de pagamento, e também em relação ao próprio custo dos serviços e das contratações públicas, que também vão ser impactados pela receita, pela reforma tributária. Bom, aqui então, só passando para vocês, né, que esse material foi elaborado por mim, depois vai ser disponibilizado pelo CRC do Paraná, certo? Bom, e aqui, basicamente, o conteúdo que nós vamos tratar nesse evento. Então, a gente vai começar falando das mudanças trazidas pela reforma, depois do impacto, então, da reforma tributária nas retenções tributárias de alguns tributos, ISS, PIS/PASEP, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro, das contribuições previdenciárias, do imposto de renda. Vamos falar, então, sobre os dois novos tributos que foram criados, IBS e CBS, e já indo na finalização do evento, a gente vai tratar de alguns impactos, então, nas questões de obrigações acessórias, né? Das notas fiscais, o que vai mudar no CNPJ e também nas compras governamentais. Bom, então, uma das principais perguntas que vem sendo feitas neste momento, né, é se as retenções vão acabar com a reforma tributária, ou seja, se a reforma tributária encerra essa prática das retenções. Então, vai ter retenção ainda ou não após a reforma tributária estar em vigor? E eu já digo para vocês que a resposta é não. Nós vamos ter algumas retenções que, de fato, vão terminar
que vão acabar, né? Mas vamos ter outras que vão continuar, até porque não foram afetados, em relação a tributos que não foram afetados pela reforma tributária. Então, até para a gente entender isso, é importante a gente lembrar aqui quais são as principais mudanças trazidas pela reforma tributária. Então, quais tributos que vão ser extintos, quais que vão, né, continuar, no que a reforma tributária, no que ela interfere. A gente precisa lembrar que a reforma tributária, ela é uma reforma tributária sobre o consumo. Então, ela vai atingir tributos que, em tese, tem como fato gerador a prestação de um serviço, a venda de algum produto, ou seja, que esteja relacionado ao consumo, ou de um serviço, ou de uma mercadoria ou produto. Então, no aspecto federal, nós temos 4 tributos que vão ser afetados pela reforma tributária. 2 contribuições sociais, PIS e COFINS, e 2 impostos. O IOF, na parte do IOF que incide sobre a contratação de seguros, então o IOF é um imposto sobre diversas operações financeiras, e uma delas é ali a parte de seguros. Então, esta parcela do IOF está sendo atingida pela reforma. E também o IPI. Esses tributos são extintos, ou parcialmente extintos, já vou falar melhor sobre isso, para criar uma nova contribuição social, que vai ser federal, que é a CBS. E no que diz respeito a estados e municípios, os 2 principais impostos, né, dos estados e municípios, no caso do estado, ICMS, no caso dos municípios, ISS, eles vão deixar de existir para a criação de um novo imposto, que é o imposto de competência compartilhada, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que não é um imposto nem estadual nem federal, ele vai ser de gestão compartilhada, inclusive para isso foi criado um comitê gestor, né, do IBS, que vai ser ali composto por representantes dos estados e dos municípios para fazer a gestão desses tributos. Então, esses 2 novos tributos, eles formam aquilo que a gente chama de IVA dual. Por que IVA dual? Né? A ideia inicial da reforma tributária era nós termos um único imposto sobre o valor adicionado ou valor agregado, que era o IVA. Considerando as peculiaridades do nosso sistema, da nossa repartição tributária, né? Então, como ficaria meio complicado juntar uma gestão aí de União, estados e municípios, e também considerando que nós temos essa questão de imposto e contribuição social, então, como ficaria complicado juntar isso numa única espécie de tributo? Então, foram criados 2, a CBS, de competência federal, e o IBS, de competência estadual e municipal. Então, ao invés de nós termos um único imposto sobre o valor adicionado, nós temos dois tributos. Por isso se chama aqui de IVA dual. A reforma tributária ainda criou também um outro imposto, que é o imposto seletivo, que também é federal. Então, em termos de quais os tributos que foram alcançados pela reforma, nós temos esses 2 principais, essas mudanças aqui que vão impactar na criação desses 2 novos tributos. Então, o IPI, né, eu falei aqui que tanto o IPI como IOF Seguros, eles estão sendo parcialmente aí impactados pela reforma, porque o IOF ele não vai terminar de vez, ele vai, digamos, terminar nessa questão do fato gerador relacionado à contratação de seguros. E o IPI ele também ainda vai ser mantido para aqueles tributos que são, para aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, para que a Zona Franca continue ainda sendo atrativa até o momento que ela existir, os produtos que dá mais ou menos aí uns 5% dos produtos que atualmente são tributados pelo IPI, né? E o imposto seletivo, ele vai ser um imposto de caráter regulatório, ele foi até no início chamado de imposto do pecado, né? Porque ele vai incidir sobre produtos que sejam considerados aí prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Bom, então nós já sabemos quais são os tributos que são afetados pela reforma tributária. Em relação aos 2 principais impostos de caráter estadual ou municipal que vão ser impactados, é importante a gente relembrar aqui os prazos. Então, o ICMS e o ISS vão ser extintos, mas vão ser extintos já imediatamente? Não, certo? Por quê? O que vai acontecer é uma extinção gradual.
e a própria IBS, o próprio IBS, ele também vai começar a ser cobrado também de forma gradual. Então, em 2026, nós ainda vamos ter o ICMS e o ISS sendo cobrados integralmente, ou seja, 100%. E o IBS vai começar a existir com uma alíquota experimental de 0,1%. Mas o que é importante aqui mencionar? Que essa alíquota ela ainda não vai ser recolhida, certo? Ou seja, os sujeitos passivos que cumprirem todas as obrigações acessórias relacionadas a esse imposto, eles não vão precisar pagar o IBS. Bom, mas que obrigações acessórias são essas? Por enquanto, que a gente sabe que quando a legislação fala em obrigações acessórias, o que está previsto até o momento é os contribuintes destacarem o IBS, assim como a CBS também, nas notas fiscais. Essa é a obrigação. Então, vejam bem, as empresas vão ter que apurar o IBS e a CBS, destacar na nota fiscal, mas ainda não vão precisar recolher. Em 2027 e 2028, o ICMS e o ISS ainda continuam existindo integralmente, mas nós vamos começar já a ter, aí sim, uma cobrança do IBS e da CBS, em caráter ainda experimental, né, com a alíquota de 0,1% no caso do IBS. Sendo que esse 0,1% vai ficar 0,05% para o Estado, 0,05% para o município. De 2029 para frente, aí sim, tanto o ICMS como o ISS começam a sofrer o processo de extinção, que vai sendo aí compartilhado com o IBS. À medida que o ICMS e o ISS vão sendo extintos, o IBS a cobrança do IBS vai sendo implantada também na mesma proporção. Então, o ISS, por exemplo, em 2029, ele vai ter uma redução aí de 90% na sua cobrança, e o IBS sobe para 10%. 2030, 80%, o IBS vai para 20%, e assim por diante. Até que em 2033, nós vamos ter o ICMS e o ISS sendo extintos integralmente, ou seja, eles não vão mais tributar os fatos geradores dali para frente, e o IBS passa, então, a ser cobrado integralmente, né, 100%, ok? Bom, então agora que a gente deu uma revisada no que a reforma tributária vai afetar, a gente vai começar então a falar sobre os tributos e sobre as retenções. Iniciando pelo ISS. Então, como a gente viu, o ISS é um dos tributos afetados pela reforma e que vai ser extinto. Mas o ISS, ele vai ser extinto só lá em 2033. Então, o que acontece? A Lei 214, que é a lei da reforma tributária, que é a lei que criou o IBS e a CBS, que regulamentou, então, a emenda constitucional número 132, lá de 2023, ela alterou várias legislações, até para adequar legislações envolvidas ali à reforma tributária. E uma das leis que ela alterou foi a Lei Complementar 116, lá do ano de 2003. E a Lei Complementar 116, o que ela é? Ela é a lei do ISS, é a lei que regula o ISS no território nacional. Então, ela foi lá e alterou, colocando essa previsão de que o ISS, que é o imposto, então, regulado pela Lei Complementar 116, né, a partir de 2029, ele passa, então, a sofrer um processo de extinção gradual. E muita gente questionava, bom, mas como que vai ser essa extinção? Então, a Lei 214, ao alterar a Lei 116, ela coloca ali um critério, que vai ser redução das alíquotas. Então, as alíquotas do ISS, elas vão começar a sofrer essa redução, como eu mencionei antes, né, gradualmente. Bom, Jefferson, mas então o que isso interfere nas retenções tributárias? A retenção do ISS, ela vai começar a sofrer, então, essa diminuição na alíquota, certo? Porque, como nós vimos, a retenção ela vai diminuir gradativamente, porque as alíquotas do ISS vão diminuir gradativamente. Então, imaginemos que nós temos ali um serviço, né, de limpeza ou, enfim, conservação de vias, que lá em determinado município a alíquota para aquele serviço seja de 3%. Então, o que vai acontecer? Deste ano
né? Até 2028, nada muda. Essa alíquota ela vai permanecer com 3%. Então, se você contratar um serviço sujeito, né, à retenção do ISS, não vai sofrer alteração nenhuma. Então, nesse caso do serviço de limpeza, chegou uma nota ali, né, e naquele município onde o serviço foi prestado, a alíquota é de 3%, vai vir o ISS destacado com 3% e você vai reter normalmente. Agora, a partir de 2029, essa alíquota vai começar a sofrer uma redução gradual. Então, em 2029, esse serviço que era de 3%, ele teria que vir com uma alíquota destacada de 2,7%. Em 2030, 2,4%. 2031, 2,1%. 2032, 1,8%. E, então, em 2033, a gente tem a redução, né? A extinção, de fato, do ISS. Vamos imaginar aqui um serviço de vigilância. Tá? Vai acontecer a mesma coisa. Se a alíquota lá em determinado município para o serviço de vigilância hoje é de 5%, vai permanecer assim até 2028. Vai chegar aquela nota ali com 5% destacado, você vai reter normalmente. A partir de 2029, a gente começa a ter uma redução gradual. Então, em 2029, você vai reter 4,5%, em 2030, essa alíquota cai para 4%, em 2031 para 3,5%, 2032 para 3% e 2033, então, não haverá mais retenção de ISS. Por quê? Justamente porque o ISS, então, vai estar extinto. Ele não vai mais existir, ok? Só que eu quero fazer um comentário que, quando a gente fala assim que o ISS vai ser extinto, assim como o ICMS, eu estou falando do IS, de fatos geradores de 2033 para frente. Obviamente que, no caso do ISS, por exemplo, o município que tiver um estoque de ISS a receber, ele vai continuar cobrando esse ISS. O município tem lá parcelamentos de ISS ativos, ele vai continuar arrecadando aquele parcelamento. O município tem uma dívida ativa de ISS, né, que foi inscrita até 2032. Ele vai continuar cobrando aquela dívida ativa. O que não vai mais ocorrer é ISS novo, né? ISS sobre fatos geradores ocorridos a partir de 2033. Então, em relação ao ISS, o que vai acontecer? Vai ser extinta a retenção do ISS? Vai, a partir de 2033. De 2029 até 2032, o que vai acontecer é uma redução gradual dessa alíquota, dessa retenção do ISS, ok? Bom, nós vimos também que no nível federal, nós temos dois tributos que vão ser alcançados pela reforma tributária, PIS/PASEP e COFINS. Então, como que ficam essas retenções? Lembrando o seguinte, as retenções de PIS/PASEP, COFINS e contribuição social, elas estão previstas aonde? Lá na Lei 9.430, que é do ano de 1996. Então, o que a reforma tributária fez? A Lei Complementar 214 alterou também a Lei 9.430. Então, antes, lá no artigo 64, havia essa previsão de retenção de PIS/PASEP, COFINS e contribuição social sobre o lucro, né, para os órgãos federais. E a partir de 2027, com a extinção, então, do PIS/PASEP e da COFINS, o artigo 64 ele prevê o quê? Ele prevê somente a retenção da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, os órgãos federais que hoje fazem retenção, além do imposto de renda, fazem retenção também de PIS/PASEP, COFINS e contribuição social, a partir de 2027 só vão fazer a retenção da CSLL, somente da contribuição social sobre o lucro líquido. Não vão mais fazer retenção de PIS/PASEP e COFINS por um simples fato, porque o PIS/PASEP e a COFINS vão ser extintos. Então, 2026 ainda continua, né? Mas em 2027, como eles não vão mais existir, só sobrou a contribuição social sobre o lucro líquido, os órgãos federais, então, não farão mais retenção de PIS/PASEP nem COFINS, farão apenas de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, lembrando que essas retenções das contribuições, assim como a retenção do imposto de renda, elas estão reguladas aonde? Lá na IN 1234.
IN que nós, de órgãos estaduais e municipais, também seguimos. Só que qual é o ponto aqui que eu quero mencionar? Estados e municípios, eles só fazem retenção do imposto de renda. Nós não fazemos retenção de PIS, PASEP, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Quem é que faz essas retenções? Apenas os órgãos federais. Então, para nós, não vai mudar nada, porque a gente já não faz retenção das contribuições e vai continuar não fazendo. Os órgãos federais, até o ano que vem, até 2026, eles continuam fazendo as retenções de todas as contribuições, PIS, PASEP, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, e a partir de 2027 eles vão fazer somente da contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Bom, o que é importante, então, comentar? Né? Como eu falei, os órgãos federais, em 2026, eles ainda vão continuar fazendo as retenções normais que eles fazem das contribuições. PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, que dá um total de 4,65%. A partir de 2027, os órgãos federais, eles somente vão fazer a retenção da contribuição social sobre o lucro líquido, que é de 1%. A Lei Complementar 214, ela também alterou a Lei 10.833, do ano de 2003. O que trata essa lei? Essa lei fala da questão do convênio, porque você já deve ter ouvido falar, né? Eu mencionei agora, que só os órgãos federais fazem retenção das contribuições. Estados e municípios podem também fazer retenção das contribuições? Podem, mas desde que façam convênio com a União para fazer essas retenções. E esse convênio está previsto na Lei 10.833. Perfeito? Então, esta lei também foi alterada. Antes, ela falava de convênio para fazer retenção de PIS/PASEP, COFINS e contribuição social. E agora, a partir de 2027, a redação nova dela, do artigo 33, só fala em retenção da contribuição social sobre o lucro. Mas, para isso, tem que fazer convênio. Então, estados e municípios que não têm convênio, e que eu saiba, nenhum tem, eu não conheço nenhum estado ou município que tenha esse convênio ativo, não tendo convênio, não retém as contribuições ou não vai reter a partir de 2027 a contribuição social sobre o lucro. Só vai reter o imposto de renda. Perfeito? Bom, então nós vimos dois tributos, melhor dizendo, três, né, tributos, que foram afetados pela reforma e que vão ter alterações aí nas retenções, que são imposto de renda, que são o ISS, Imposto sobre Serviço, e o PIS e a COFINS. Mas vimos que a reforma, como eu mencionei, é uma reforma sobre o consumo. Então, ela afetou esses tributos que são incidentes sobre operações de consumo, seja de serviço ou de mercado, produtos e mercadorias. Mas nós temos tributos que nós fazemos retenções e que não são incidentes sobre uma operação de consumo, mas sobre outras situações, como as contribuições previdenciárias. Por quê? Porque as contribuições previdenciárias, elas incidem sobre mão de obra, né? Sobre a folha, vamos dizer assim, sobre o emprego de mão de obra, sobre folha de salários. Só que a retenção ela é uma antecipação desta contribuição que incidiria sobre a folha de salários. Então, o que eu já posso dizer para vocês é a retenção do INSS vai continuar. Até porque ela não está prevista, seja nessas legislações que foram afetadas pela reforma tributária. Ela está prevista lá na Lei 8.212, do ano de 91, né? Na verdade, a retenção foi instituída de fato em 98, pela Lei 9.711, que alterou a Lei 8.212, e essa legislação não foi alterada pela reforma tributária. E, atualmente, as questões relativas à retenção do INSS, elas estão previstas lá na IN 2110, do ano de 2022, que dispõe lá sobre as normas gerais de tributação previdenciária. E essa IN, enfim, toda essa legislação relacionada, então, à retenção previdenciária não foi afetada pela reforma. Por quê? Vamos lembrar que a retenção do INSS, ela não incide sobre qualquer serviço, né? Ela incide sobre serviços que sejam prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, ou seja, aqueles serviços que empregam
uma grande massa de mão de obra, porque justamente a retenção, ela incide não sobre o consumo em si, mas sobre a mão de obra empregada naquele serviço. Então, em relação à retenção do INSS, em relação às contribuições previdenciárias, nada, pelo menos até o momento, é afetado pela reforma. A gente vai continuar efetuando as retenções da mesma forma que fazemos hoje. E em relação ao imposto de renda, nós também não temos nenhuma alteração relevante até este momento. Por quê? A retenção ampla do IR vai continuar. O que é a retenção ampla do IR? É aquela retenção originalmente prevista lá na Lei 9.430, do ano de 96, e que atualmente é normatizada pela IN 1234, do ano de 2012. IN esta que até ali 2022, 2023, ela era aplicável somente aos órgãos e entidades federais, né? Nós, de estados e municípios, não adotávamos, não seguimos essa IN, e em função da decisão do Supremo do final de 2021, que confirmou que qualquer imposto de renda retido por estados e municípios fica para estado e município, inclusive sobre serviços contratados, essa decisão também, o que ela fez? Ela disse, ó, não pode haver diferença entre as regras de retenção adotadas pelos órgãos federais e as regras de retenção adotadas pelos órgãos estaduais e municipais. Então, com base nisso, a gente passou, a partir do ano 2023, a adotar também a IN 1234. Então, esta retenção, por hora, não sofre alteração. A gente vai continuar fazendo. E por que se chama retenção ampla? É sempre importante retomar esse assunto, né? Porque antes a gente fazia a retenção do imposto de renda, mas só sobre alguns serviços. Sobre ali uma alocação de mão de obra, uma vigilância, né? Um serviço de limpeza, ali com alíquotas de 1,5%. E agora a gente passa, então, a fazer a retenção sobre qualquer serviço contratado e também sobre fornecimento de bens. Então, antes, quando a gente contratava, comprava, seja um material de consumo ou um material permanente, a gente não fazia retenção sobre essas aquisições. E agora a gente passou a fazer. E com alíquotas diferenciadas. Então, como eu falei, a gente não fazia retenção sobre aquisições e agora a gente faz ali com uma alíquota geral de 1,2%, ou no caso de combustíveis derivados do petróleo, é 0,24%. E no caso de contratação de serviços, né, de pessoa jurídica, antes a gente fazia retenção só sobre um ou outro serviço, com alíquotas de 1 ou 1,5%, e agora a alíquota geral é de 4,8% sobre qualquer serviço. E alguns serviços específicos vão ter uma alíquota de 1,2% ou 2,4%, mas então a regra geral agora é reter sobre qualquer serviço ou qualquer aquisição, tirando, obviamente, aquelas exceções, como de empresas do Simples, entidades sem fins lucrativos e etc. Só que, então, esta retenção, ela não sofre alteração, certo? Porque o imposto de renda é sobre a renda e não sobre o consumo em si. Então, essa legislação não foi afetada, a gente continua, então, fazendo as retenções do imposto de renda normalmente. E sobre contratação de pessoas físicas, também vai continuar essa retenção, assim como nós já fazemos hoje. Por quê? Porque essa retenção do imposto de renda, né, a tributação do IR sobre as pessoas físicas, ela também está prevista numa legislação, especialmente aí no decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, que é uma legislação que não foi afetada pela reforma tributária, certo? Então, atualmente, no que diz respeito especificamente aí à tributação de pessoa física, nós temos uma IN, que é a IN 1500, e que também segue vigente e não foi afetada pela reforma tributária. Então, como regra geral, quando a gente vai pagar ali um aluguel de pessoa física, um serviço contratado junto ao autônomo, a gente faz a retenção do IR, adotando ali a tabela progressiva, né? E vai continuar fazendo, então, desta forma. Mas vocês podem perguntar, mas eu já ouvi na TV falar sobre reforma do IR. Né? Essa reforma do IR, ela é uma outra questão, que nada tem a ver com a reforma tributária. É um outro projeto de lei, é o projeto de lei 1087,
que vai basicamente interferir principalmente aí na tributação das pessoas físicas. Então, ele vai fazer um ajuste na tabela do IR, né, na tabela progressiva, que é essa história da isenção até R$ 5.000, vai ali mudar algumas regras da tributação de altas rendas, de lucros e dividendos, né? Essa reforma, ela está transitando no Congresso, ela teve alguns avanços aí nas últimas semanas, e a previsão é que se aprove logo, e aprovando logo, ela vai ser vigente para 2026. E vai, basicamente, em relação às retenções, ela vai alterar as retenções das pessoas físicas, né, em função dessas mudanças na tabela progressiva. Mas essas retenções da IN 1234, né, dos serviços e das aquisições de pessoa jurídica, essa reforma, a princípio, não alterou, ela não mexeu nada em relação a isso, então a gente não deve ter alterações, ok? Bom, aí a pergunta que se faz é, mas o IBS e a CBS? Haverá retenção de IBS e de CBS? A princípio, não, porque não há essa previsão na Lei 214, ok? E por outro motivo também, porque o IBS e a CBS, eles vão ter essa forma de cobrança, que é o tal do split payment, que é basicamente uma retenção, mas que quem vai fazer é o próprio banco, o cartão de crédito, enfim, a instituição financeira, que ao receber o pagamento financeiro, já vai pegar esse valor do tributo, fazer uma espécie de retenção ali e repassar ou para a União, no caso da CBS, ou para o comitê gestor, no caso do IBS. Então, o que vai acontecer? Nós, quando pagarmos o credor, nós vamos pagar o valor bruto. A gente não vai fazer retenção nenhuma. Mas, quando chegar lá na instituição financeira, ela que vai pegar esse valor do tributo e já vai passar para a União ou para o comitê gestor. Então, como já vai ter ali esse destaque do tributo e esse repasse ali no próprio momento do pagamento pela instituição financeira, então não vai ter muito sentido a gente ter uma retenção na nota fiscal. Então, a ideia é que nós não vamos fazer essa retenção da CBS ou do IBS. Quem vai acabar fazendo é a própria instituição financeira. Bom, falamos aqui das retenções, mas é importante a gente também destacar, então, alguns pontos relacionados às obrigações acessórias e que vão impactar aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer adequadamente os pagamentos e também verificar se esses novos tributos estão sendo destacados corretamente. Que está relacionado, então, à questão dos documentos fiscais. E eu começo falando da nota fiscal de serviço eletrônica. Então, o que vai mudar, né? A nota fiscal de serviço eletrônica, ela já existe, né? Basicamente, todos os municípios da União, ou uma grande gama desses municípios, já tem a nota fiscal de serviço eletrônica, mas atualmente cada ente, cada município tem lá o seu modelo, o seu layout, né? Não existe um ambiente nacional, ou não existia até então, em que a gente tivesse que depositar lá as informações e que a gente pudesse acessar essas notas fiscais, só que isso está, então, num processo de mudança. E o que a Lei Complementar 214 fez em relação a isso? Lá no artigo 62, ela colocou que União, Estados, Distrito Federal e municípios ficam obrigados ao quê? Adaptar os sistemas autorizadores e os aplicativos de emissão de documentos fiscais eletrônicos para que, nesses documentos, os layouts contemplem esses novos tributos. Ou seja, que nesses documentos fiscais eletrônicos, você tenha campos ali para destacar o IBS e a CBS. Só que, além disso, qual que é a grande novidade? Né? A lei exige que os entes envolvidos compartilhem os documentos fiscais eletrônicos em ambiente nacional de uso comum. Então, veja qual que é a novidade. Os estados já faziam isso, porque nós já temos um ambiente nacional da nota fiscal eletrônica, onde os estados, eles são obrigados a compartilhar os dados das notas fiscais para esse ambiente nacional, né? A Receita Federal tem acesso também a isso, e qualquer um consegue, com a chave da nota fiscal, vai lá, pesquisa e tem acesso à nota.
Mas em relação às notas fiscais de serviço, as notas fiscais municipais, isso ainda não existia ou não era obrigatório. E agora vai ser, a partir do ano de 2026. Então, isso fez o quê? Isso deu força para um projeto que já existia desde 2006, que foi sendo encorpado nos últimos anos, especialmente pelo convênio 30, pelo convênio que foi assinado em 30 de junho de 2022, relacionado ao projeto da nota fiscal de serviço eletrônico padrão nacional, que é um projeto, então, que visa, um projeto que começou, né, encabeçado pelo governo federal, que visa unificar a emissão de nota fiscal de serviços em todo o território nacional, né, que visa, então, uma regulamentação, né, de um padrão nacional para emissão de nota fiscal de serviço eletrônico. Como eu falei, até então, cada município tem o seu layout, tem o seu padrão, né, a construção de um repositório para controle das notas fiscais eletrônicas expedidas, ou seja, a semelhança do que já acontece com a nota fiscal eletrônica de mercadoria, e, além disso, a disponibilização de um emissor gratuito, um emissor de nota público, certo? Que possa ser utilizado, então, pelos municípios. Então, em função disso, foi criado um comitê gestor da nota fiscal de serviço eletrônico, que é formado ali pela Receita Federal, pela Brasf, que representa as capitais, e pela Federação Nacional de Prefeitos, pela FNP e também pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, representando os municípios de um modo geral. Bom, mas o que tem, qual a força que foi dada para esse projeto da nota fiscal de serviço padrão nacional? Que a Lei 214, ela colocou lá no artigo 62, que eu mencionei aqui antes, ela colocou essa obrigatoriedade a partir do ano de 2026. Qual a obrigatoriedade? Ou que o município emita a nota fiscal de serviço eletrônica, né? Ou seja, que o município autorize os seus contribuintes a emitir com esse padrão nacional no ambiente nacional, utilizando esse emissor nacional, ou que continue permitindo que os contribuintes emitam no seu próprio, no emissor e no layout do próprio que o município já adota hoje, mas que esse município pegue depois essas notas e compartilhe com esse ambiente nacional. Ou seja, o município pode ou adotar o sistema nacional, né, e disponibilizar para os contribuintes utilizarem, ou ele continua usando o seu sistema próprio, aqueles municípios que já têm emissor próprio, mas esse emissor vai ter que se adequar ao layout da nota fiscal de padrão nacional, e o município depois vai ter que compartilhar neste padrão nacional essas notas lá no ambiente nacional. E se não fizer isso, tá? Se não fizer isso, o município vai ficar com o recebimento de transferências voluntárias suspensas. Então, olha o problema. Se o município não, ou não adotar o emissor nacional, padrão nacional, ou pelo menos não disponibilizar as notas fiscais emitidas no seu próprio sistema, no seu próprio layout, lá no ambiente nacional, o município fica proibido, né, fica suspenso aí do recebimento de transferências voluntárias. Então, não vai poder receber convênios federais, estaduais e aí por diante. Bom, mas como que providencia isso? O município tem que fazer um convênio com o comitê gestor da nota fiscal de serviço padrão nacional. Eu trouxe aqui para você o atual do Paraná. Tá? Então, atualmente, nós temos somente 84 municípios que já aderiram ao ambiente nacional e 53 que aderiram ao emissor nacional. Tá? Então, ainda é um número baixo. Vejam que, a nível nacional, nós temos, né, 3.200 municípios que já aderiram. Nós temos 5 mil e poucos municípios, então, tem muitos municípios que ainda não fizeram essa adesão. Mas veja bem, você não precisa usar obrigatoriamente o emissor nacional, mas você tem que, pelo menos, aderir ao ambiente nacional para que você possa depositar depois as notas fiscais emitidas lá. E ainda nós temos ainda muitos municípios que não fizeram nenhum e nem outro, né? Bom, ainda em relação à nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional, então o que eu quero mencionar aqui, né? Ela já está sofrendo o layout dessa nota fiscal, ela já está sofrendo alterações. Então, a última nota técnica emitida é a número 4, que acho que foi emitida agora em agosto, né?
onde ali já foram colocados campos relacionados ao IBS e à CBS. Então, as empresas, a partir do ano de 2026, elas já vão ter que emitir as notas fiscais adequadas aos novos tributos. Então, nas notas fiscais de serviço, já vai vir ali destacado a CBS e o IBS, já vai ter campo próprio para o destaque desses tributos. Eles não vão ser cobrados, como eu mencionei antes, mas eles vão ter que vir destacados nas notas fiscais. A única exceção até o momento ainda são as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, essas empresas elas ainda não vão precisar, no ano que vem, destacar o IBS e a CBS, mas a partir de 2027, sim. Mas as empresas em gerais, que não são do Simples, né, que são do lucro presumido ou do lucro real, elas já vão ter que, no ano que vem, ao emitir uma nota fiscal de serviço, já vai ter que destacar a IBS, o IBS e a CBS, ok? E o que eu quero chamar a atenção aqui, tanto o IBS como a CBS, assim como o imposto seletivo, eles são destacados por fora, assim como se faz atualmente com o IPI. Então, nós vamos ter que ter atenção, porque quando esses tributos forem efetivamente cobrados, que é a partir de 2027, como eu falei, o ano que vem eles vão vir destacados, mas não vão ser cobrados. Mas em 2027, quando eles forem cobrados, vai vir o quê? Vai vir, por exemplo, um serviço no valor de R$ 1.000, vamos supor ali uma alíquota de 18% de IBS e mais 9% de CBS, uma alíquota fictícia aqui, essa nota fiscal ela vai vir com um valor total de quanto? De 1.270, porque vai vir 1.000 do serviço, 180 do IBS, 90 da CBS, como eles são cobrados por fora, né, o valor total da nota vai ser serviço mais IBS mais CBS. Então, vai vir 1.270. E é este valor que nós vamos ter que pagar para o credor. Então, nós vamos ter que ficar atento, porque vai mudar aqui a ótica de empenhamento. Então, antes nós empenhávamos o valor do produto ou do serviço. Agora nós vamos ter que empenhar o valor do serviço mais IBS e CBS, ok? Em relação à nota fiscal de mercadoria, né, a nota fiscal eletrônica, modelo 55, ela também já está sofrendo alteração no seu layout. Então, a última nota técnica que saiu é a nota técnica número 002, tá? Ela saiu agora, acho que foi em julho, e ela também já adequou ali o layout da nota fiscal eletrônica para contemplar já os campos relativos ao imposto, o IBS e a CBS. E, na verdade, as empresas, já a partir agora do mês de outubro, não é nem 2026, no caso da nota fiscal de mercadoria, a partir agora de outubro, elas já vão ter que destacar o IBS e a CBS, sempre lembrando que até o final de 2026 elas vão destacar, mas não vão cobrar, mas já vão vir as notas ali com os campos relacionados ao IBS e à CBS. Então, a partir do mês de outubro, elas já vão, na verdade, já vai ser opcional, então a gente já vai, as empresas que aderirem, que entenderem, que já quiserem testar, elas já vão emitir notas fiscais com IBS e CBS, então talvez a gente já vai receber notas fiscais a partir de outubro, né, a partir desse mês, de mercadoria, já com IBS e CBS destacados, mas a partir de 2026 também já vai ser obrigatório, né, com exceção das empresas optantes pelo Simples, que é a mesma regra que eu falei antes para empresas prestadoras de serviço, ok? Bom, mesma coisa que eu mencionei antes, então IBS e CBS, assim como o imposto seletivo, que ainda não tem ali uma data prevista, né, vão ser cobrados por fora. Então, como eu falei antes, se eu receber uma nota fiscal de uma mercadoria com valor de R$ 1.000 e essa nota tiver ali 18% de IBS e 9% de CBS, ela vai vir ali com um total de 1.270 e nós vamos ter que empenhar, liquidar e pagar este valor. Então, o produto é 1.000, mas veio 270 de IBS e CBS, é 1.270 que eu vou ter que pagar para o credor. Ok? Falar aqui rapidamente sobre a questão do CNPJ alfanumérico. Então, é outra alteração criada em virtude da reforma tributária. Então, como vai aumentar o número de pessoas jurídicas e situações sujeitas à tributação, vai precisar de mais CNPJs. Então, a Receita entendeu que esse CNPJ, nesse formato atual, logo ele já chegaria num esgotamento de possibilidades numéricas. Então, foi criado aí o CNPJ alfanumérico, né, pela Instrução Normativa 2229, de 2024. Ele continuará com 14 posições,
mas e entrará em vigor a partir de julho do ano que vem. Então, a partir do ano que vem já começa esse novo CNPJ, que não vai alterar os CNPJs existentes. Então, aqueles CNPJs que já estão aí em vigor continuam normalmente, ok? Qual o formato que ele vai ficar? Nesse formato aqui. Né? Então, nós vamos começar a receber, a partir de julho do ano que vem, CNPJs aí com letras, que vão ser nesse formato. Lembrando, os CNPJs que já existem não mudam. O que vai mudar é os novos CNPJs. Aí a pergunta que eu faço: o seu sistema financeiro, contábil, o seu CFIC já está preparado? Ou já está sendo preparado? Porque nós vamos precisar, né, ter cadastros que comportem esse novo formato de CNPJ. Partindo já para o nosso final, então, aqui do conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês, vamos falar sobre compras governamentais. O que vai mudar em relação às compras governamentais? Primeiro, as alíquotas do IBS e da CBS, tá? Elas vão sofrer inicialmente uma redução. Então, quando as empresas venderem para órgãos públicos, elas vão vender com uma alíquota reduzida, tá? Então, ainda vai ser fixada essa redução, mas já se sabe que de 2027 a 2033 vai haver também uma redução gradual, e a partir de 2034, né, vai vigorar a alíquota que estivesse sendo aplicada em 2033, tá? Essa redução nessa alíquota do IBS e da CBS, ela não vai se aplicar quando? Quando a administração pública fizer aquisições na forma presencial, né? Então, por exemplo, se fizer um pregão presencial, aí não se aplica essa redução, ou nas situações de dispensa de licitação, tá? Então, o que também vai acontecer? O IBS e a CBS, além de sofrer uma redução na sua alíquota quando o comprador for um ente governamental, nós vamos ter uma outra regra aqui, que o IBS e a CBS, quando ele estiver envolvido aí numa aquisição governamental, 100% daquele IBS e daquela CBS vão ficar com o ente federativo contratante, tá? Então, o que significa? E lembrando que essa regra também não se aplica quando for compra presencial ou dispensa de licitação. Então, o que vai acontecer? Tá? Por exemplo, quando uma empresa fizer uma venda e o comprador for outra empresa, tá? Por exemplo, se nós tivermos ali um CBS de 6%, um IBS estadual de 12% e um IBS municipal de 2%, o CBS vai ser recolhido para o governo federal, o IBS estadual vai para o governo estadual, do destinatário, e o IBS municipal vai para o governo municipal lá do destinatário. Agora, se é um município que estiver fazendo aquela aquisição, se for uma autarquia municipal, uma secretaria municipal, a CBS e o IBS, a parte estadual, são reduzidos a zero. E todo o tributo envolvido naquela aquisição vira IBS municipal. Então, ao invés de ir uma parte para a União, uma parte para o Estado, vai tudo para o município que estiver fazendo a compra. No caso dos estados, se for uma aquisição estadual, se é um órgão estadual que está fazendo a compra, a alíquota da CBS é reduzida a zero, a alíquota do IBS municipal também, e vira tudo IBS estadual, ou seja, vai tudo para o Estado. E no caso da União, se é um órgão federal que estiver fazendo aquela compra, tudo vai virar CBS e a alíquota do IBS estadual e municipal vão ser reduzidas para que não para que esse tributo seja todo, então, destinado ao governo federal. Então, o que nós temos que ficar atentos, né? Em relação a esse regime de destinação integral. Isso não vai ocorrer já de imediato de forma integral. Então, em 2026, ainda não vai ocorrer essa destinação integral. A partir de 2027, vai ocorrer, em relação ao IBS. E em relação à CBS, somente a partir de 2027 até o final de 2028, tá? De forma ali proporcional. E a partir de 2033, aí de forma integral em relação à CBS. De 2029 a 32,
essa redução na CBS, essa destinação integral, vai ter também uma proporção ali, tá? Então, o que que nós temos que ficar atentos? Nos documentos fiscais, porque os documentos fiscais vão ter campos próprios para indicar que aquela compra é uma compra governamental. E nós vamos ter que ficar de olho nas alíquotas da CBS e do IBS. Então, por exemplo, se você é órgão municipal, naquela nota fiscal, quando vier uma aquisição ali para o seu município, não vai ter que ter alíquota de IBS e nem de IBS estadual e nem de CBS. Vai ter que vir tudo como IBS municipal. Se você é de órgão estadual, vai ter que vir tudo como IBS estadual, nada como CBS e nem como IBS municipal. E se você for órgão federal, vai ter que vir tudo destacado como CBS, para que todo aquele tributo sobre aquela operação fique com o governo federal, certo? Bom, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu quero agradecer novamente a oportunidade, a atenção, a audiência de vocês e o convite do CRC aqui do Paraná. Fica aqui o meu convite para que me sigam no meu Instagram, Jefferson Grande Prof. Lá vocês podem também tirar dúvidas, me mandar dúvidas, eu atendo e tiro as dúvidas que vocês tiverem. E eu também, diariamente, eu coloco lá conteúdos voltados à área pública, voltados a essa questão das retenções, declarações. Fiquem à vontade, então, para me seguirem, trocar uma ideia comigo lá. Estou lá inteiramente à disposição. Volto aqui Muito a palavra para o anfitrião. Fico à disposição. Professor Jefferson, nosso sincero agradecimento em nome do CRC, excelente palestra. Nós temos aqui algumas perguntas, mais para reforçar o que o senhor falou. Então eu gostaria de perguntar se a partir de 2026, tem alguma mudança nas notas fiscais para que nós que estamos lá nos órgãos públicos possamos aceitá-las? Então, esse foi o assunto agora dos últimos slides, né, que realmente a gente vai ter que ter bastante atenção. Primeiro, porque os documentos, como nós vimos, eles vão ter que começar a vir com os campos relacionados ao IBS e à CBS, com exceção das empresas do Simples Nacional. E por que essa exceção? Porque as empresas do Simples não entrarão de imediato na reforma. Elas vão ter ali uma possibilidade de escolher se elas vão recolher o IBS e a CBS junto com os demais tributos no Simples, ou se elas vão permanecer no Simples só em relação aos demais tributos e vão recolher o IBS e a CBS de forma normal, de forma separada. Então, elas vão ter um prazo para fazer essa escolha, e isso não vai valer ainda para 2026. Então, por isso que não teria muito nexo fazer com que as empresas do Simples já destacassem, apurassem e destacassem o IBS e a CBS. Mas as demais empresas, né, do lucro real, do lucro presumido, elas já em 2026 vão ter que destacar o CBS e o IBS. Então, a gente tem que ficar atentos, né, com esses documentos, se eles já vão vir nesse formato. E no caso dos serviços, e aqui falando especialmente para os entes municipais, a gente tem que ficar muito atento com essa questão da nota fiscal de serviços padrão nacional, né? Então, se o seu município ou aderiu ao emissor nacional, ou se ele está disponibilizando para que os contribuintes continuem usando o sistema próprio do município, mas o município já coloque essas informações lá no ambiente nacional, porque senão o seu município vai eventualmente ficar vedado de receber transferências voluntárias, né? Mas, enfim, resumindo assim, o que a gente vai ter que ficar atento é se esses documentos já vão vir dentro desses novos padrões e já com os tributos declarados. Ótimo, professor. E nós podemos esperar alguma alteração nas instruções normativas das receitas, das retenções federais, da Receita Federal? Então, no caso da IN 1234, eu acredito que sim, por um simples motivo. A IN 1234, ela trata de retenções de IR e também das contribuições. Então, nós, de estados e municípios, a gente acaba lendo a IN 234, mas no que diz respeito à parte do IR, né? A gente foca na parte do imposto de renda, porque é o que nos compete ali. A gente não faz retenção de PIS, PASEP, COFINS e contribuição social. Mas os órgãos federais, eles fazem retenção também das contribuições. E como a partir de 2027, PIS e COFINS vão ser extintos, então esta parte da IN 234, que trata ali de retenção de PIS, PASEP e COFINS, eu penso que ela vai ter que ser
revogada, né? Então, ou nós vamos ter só ou a IN 234 vai ser ali alterada, né, nesses pontos que trata de retenção de PIS e COFINS, ou talvez até uma retenção, uma revogação dela integral e talvez uma nova IN, né, tratando das retenções do IR para estados e municípios e governo federal e da retenção só da contribuição social no que diz respeito aos órgãos federais. Ok. Em relação à CBS, né, e o IBS que, vão incidir sobre o consumo, mas terão aquela cobrança ali por fora, então eles, influenciarão em alguma coisa na base das retenções, de INSS e imposto de renda? Eu creio que não, porque eu não vejo muito nexo, né, de você ter que fazer retenção sobre, você vai reter um tributo sobre outro tributo, né? Então o IBS e a CBS, eles vão ser cobrados por fora, mas eles não vão para o destinatário, como eu mencionei. Uhum, Tem o split payment ali, né, que vai incidir sobre as operações, basicamente não vai ter split payment quando for pagamento em dinheiro, né? Mas quando for via TED, DOC, transferência eletrônica, Pix, cartão de crédito, vai ter essa forma de cobrança. Como órgãos públicos geralmente fazem transferência eletrônica, né, ordem bancária, então sim. praticamente os nossos pagamentos vão passar pelo split payment, né? Então esse tributo ele nem vai, ele já vai direto para ou para o comitê gestor ou para a União, ele não vai lá para o destinatário. Então eu vejo que não teria muito sentido a gente fazer a retenção sobre um valor e descontar do nosso fornecedor, sendo que esse valor nem vai para ele. Então, eu imagino que a CBS e o IBS não vão entrar na base de cálculo, seja de retenção do imposto de renda, de retenção de ISS enquanto existir, ou da própria retenção do imposto de renda. Agora, lógico, né? Por isso que eu acho até que devemos sim ter alguma alteração na INO 264, porque o interessante é que isso estivesse explícito nas próprias INs, né? Para que depois o contribuinte, a gente não ficasse com essa dúvida aí se faz ou não faz, né? Sim. E em relação às obrigações, haverá alguma nova declaração, para os órgãos públicos em virtude da reforma tributária? Por hora, eu creio que não, né? Como a gente, em tese, não vai ter que fazer retenção de IBS, de CBS, então, por hora, não se fala nisso. Como eu mencionei, né? Por exemplo, a questão do ano que vem. O ano que vem, as empresas elas têm que. A lei 214 fala que se elas cumprirem as obrigações acessórias, elas não precisam recolher o IBS Uhum. e a CBS, elas vão só destacar ali, como se diz, para inglês ver, né? Mas a lei não fala que obrigações acessórias são essas. Então, por hora, o que vem sendo falado é que a obrigação acessória é a própria nota fiscal, é emitir adequadamente a nota fiscal. Então, por hora, não há ainda a criação de nenhuma nova declaração para compradores, né? Pode ser que tenha para as empresas que fazem as vendas, que prestam o serviço, mas para nós, órgãos públicos que vamos apenas comprar ou contratar serviços, por hora não tem nenhuma nova obrigação aí prevista. Ótimo, nós estamos ainda nos acostumando com a FDRINF, né, professor. Então, em nome do CRC, agradeço imensamente a sua participação. E antes de finalizarmos, qual a mensagem, qual o conselho importante que o professor deixa para nós profissionais que atuamos no setor público, para garantir a conformidade e continuar, né, sendo eficientes após a reforma tributária? Então, olha, eu acho que, assim, primeiramente, capacitação, né? E daí a gente tem que parabenizar, né, o CRC, os CRCs, né? Eu vejo assim que o sistema como um todo está cada vez mais ofertando capacitações, eventos para a área pública, o que é muito bom para nós, né? Ver o CRC, a gente vai ter agora em novembro a nossa primeira conferência, né? Só para Sim, contadores da área pública lá em Aracaju. Sergipe, né? Então é muito importante ver CFC, né? O sistema como um todo, os CRCs. Nós aqui em Santa Catarina fizemos agora em agosto um evento só sobre a reforma tributária para contadores públicos, né? Foi um sucesso o evento. A gente teve fila de espera para inscrições. Então, acho que o importante é
sempre estar se capacitando, atento às mudanças, né? Muita gente ainda está, mas a reforma tributária é só para 2026, né? 2026 é daqui 2 meses, então, dois, Sim, 3 meses, né? E a gente viu que, por exemplo, no caso dos municípios, a partir de 1º de janeiro a gente já tem mudanças, né? Em relação aos documentos fiscais, a essa questão da nota fiscal de padrão nacional. Então, a gente tem que ficar atento, participar de capacitações, né? Ficar atento às mudanças na legislação, ler as legislações que saem, né? E, assim, não ficar à margem do processo. A gente tem que estar atento ao processo. Agora, daqui 2 semanas, nós vamos ter a CTConf, a reunião da CTConf lá em Brasília, né? Que é a Câmara Técnica, para quem não conhece, né? Onde são discutidas ali as mudanças, onde são aprovadas novas versões de MCAS, PMDF, e nessa CTConf agora vai ser aprovado o roteiro contábil da contabilização do IBS no comitê gestor. Então, como que o comitê gestor vai fazer essa contabilização, né, do IBS arrecadado, da repartição para estados e municípios. Então, também convido a acompanhar, né, a todos a acompanharem, vai ser transmitido pelo YouTube, e a gente tem que ficar atento, porque depois esse IBS vai pingar ali no teu município, no teu estado, e nós vamos ter que saber como contabilizar isso também no nosso orçamento, né, na nossa receita. Então, é isso, ficar atento às alterações, ao processo, às capacitações que surgem, né, para que a gente possa estar fazendo as contabilizações adequadamente, garantindo também que o nosso ente esteja recebendo os recursos corretamente e que a gente faça também adequadamente as retenções. Lembrando que no caso do imposto de renda, a gente faz a retenção e esse R ele fica para nós. Então é sim. uma fonte de receita importante, né? Uma retenção que deixa de ser feita, ela pode significar uma receita que não foi arrecadada. Excelente, professor. Capacitação, vamos guardar essa mensagem. Lembrando que, em novembro, de 12 a 14, nós temos o nosso fórum aqui em Curitiba, na sede do CRC, né, o Fórum de Contabilidade e Controle Aplicado ao Setor Público. Teremos também uma palestra que vai tratar da reforma tributária. Pessoal, o conhecimento só tem valor quando é compartilhado e colocado em prática. Então, vamos juntos. Curta, compartilhe, inscreva-se na TV CRC e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos da TV CRC. Conselho Regional de Contabilidade. Siga esse conselho.